Paz do Senhor Jesus, povo de Deus! Que maravilha! Meus irmãos, no Brasil, no mundo, em onde você estiver aí assistindo esse programa através do canal do YouTube. Meus irmãos, é com muita alegria que nós estamos chegando com a primeira edição do programa Fundamentos. É mais um programa da grade de programas do podcast Ministérios e nós estamos aqui apresentando este maravilhoso programa. E para um projeto piloto, que no caso é a primeira edição do nosso programa, hoje estaremos entrevistando o nosso irmão evangelista Alex Ribeiro. Olha que maravilha, homem de Deus, homem de Deus. O Alex, ele é evangelista na Assembleia de Deus Ágape, lá na região de Santa Rita, pertinho da minha casa também, pertinho da casa dele também. A gente está lá junto, servindo ao Senhor Jesus, né? Assembleias diferentes, mas o céu é o mesmo, irmãos. O céu é o mesmo e nós estamos juntos nessa caminhada. O assunto hoje é missões, a maior ordenança da igreja. Alex, se apresenta para a igreja, se apresenta para os irmãos e fala aí para a gente um pouquinho sobre como que começou a missão dentro da palavra de Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor para todos. É uma honra para mim, né, estar aqui com o meu grande amigo, o diácono Isaac Loyola, esse profeta, esse homem de Deus, que Deus tem levantado nessa nação aí. É o multiuso da casa de Deus, né? Falou com ele que ele é usado em todas as áreas na igreja. E agora sendo usado nessa ferramenta da rede social, que é o podcast. Então, para mim, estar aqui é uma honra, uma alegria muito grande, estar participando com o Isaac, falando da palavra de Deus, que é o melhor assunto para que o crente possa conversar, debater, discutir. E para mim uma grande honra e uma grande alegria. Respondendo a sua pergunta, aonde missões começa na Bíblia, missões é igual família, né? A gente costuma dizer, está no coração de Deus. Exatamente. Né? Missões, trabalho de família, são trabalhos que estão no coração de Deus. E desde quando o Deus chama Abraão para fazer dele uma grande nação, trazendo à existência o povo de Israel, porque o povo de Israel não existia, né? Veio através de Abraão, através de um homem. E Deus, ele já projeta Abraão e Israel para serem missionários. Sim. Né? Deus, ele queria que Israel fosse uma bênção para o resto do mundo. Tanto que ele fala para Abraão, olha, em ti serão benditas não todas as famílias hebreias, Eita, mas todas as famílias da terra. Exatamente. Então aí já está envolvido com certeza. A missão, a obra missionária. Era Deus falando para Abraão, olha, é através de você, que de você vai vir Isaac, de você vai vir Jacó vai se transformar em Israel, e Israel vai ser uma bênção para o resto do mundo. Se bem que no meio do caminho Israel deu umas vaciladas aí, mas de início a obra de Deus era que Israel fosse uma nação missionária. Exatamente. E é claro, como o nosso próprio programa é Fundamentos da Fé, nós não podemos deixar de lado a Bíblia Sagrada. O texto que o Alex leu está em Gênesis capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que interessante, né, Alex? O interessante é que Deus ele mandou Abraão sair da tua terra e da tua parentela. Então, missões é sair da zona de conforto, não é verdade? Esse Isaac é terrível. Irmãos, de fato, o igreja, né? Sim. Tirados para fora desde já de Abraão. É sair do comodismo, sair do conforto e ir para dentro da batalha, ir para dentro da guerra, né? Para alguns são para as ruas, para outros são nas faculdades, escolas, para outros são nações. Exatamente. Né? Mas ninguém tem o direito de ficar acomodado, sentado, parado, estagnado, sem fazer a obra missionária. É isso aí. Agora, interessante que você falou sobre essa ordenança para Israel, né? Que até então não existia Israel. E aí Deus vai lá e faz essa ordenança.
E eu achei interessante porque a gente aprende que no começo não era Israel que saía para o povo, né? Por mais que ele acabou tendo que fazer isso, né? Sendo influenciado pelos deuses de nações vizinhas. Mas o certo seria as nações vizinhas serem influenciadas por Israel. Como é que dava essa influência, né, de Israel para com as nações vizinhas? São muitas nações idólatras, né? Sim. Muitas nações que adoravam outros deuses, pessoas que não conheciam a Deus. E olha que eu me lembro de um texto agora, que a Bíblia fala sobre Salomão. Sim. Né? Que a rainha de Sabá veio até Israel conhecer a sabedoria de Salomão. Né? Então, através dos grandes feitos que Deus fazia na nação de Israel, ia se saber o tamanho do Deus de Israel. Porque não tem como esconder. Né? Eu me lembro de outro texto agora também, depois você pode procurar aí, pra gente ratificar com o texto bíblico que é importante. Com certeza. A respeito de Raabe. Sim. Né? Que ela fala, olha, já chegou até aqui já. Já chegou. A notícia chegou, né? Chegou aqui. Israel tinha saído do Egito. Exatamente. Aí depois o mar fechou. O povo egípcio, todo mundo morreu. A notícia chegou lá de que o mar tinha fechado e matado os egípcios. Exatamente. E depois o povo dentro do deserto tava lá conseguindo derrotar todos os reis e eram só ex-escravos. A notícia chegou, agora como? Como? Então, como que aquela mulher já sabia tudo que Deus já tinha feito pelo seu povo no deserto, abrindo o mar, fechando o mar, matando Faraó. Então, os grandes feitos de Deus faz-se conhecido. Exatamente. Né? Os grandes feitos, os grandes milagres de Deus faz-se conhecido. Não tem jeito. As nações saberiam o tamanho do Deus de Israel. Exatamente. Para quem está com a Bíblia aberta aí, se você estiver com a Bíblia aberta durante a apresentação do programa, o texto da Rainha de Sabá se encontra em 1 Reis, capítulo 10, primeiro livro dos Reis, capítulo 10, que é a história de Salomão, logo depois, inclusive, que ele terminou a construção do templo, não é verdade? Logo depois que ele terminou de construir o templo. Então, o templo de Salomão havia sido construído primeiro. E aí que entra aquela ideia, né, Alex? Aonde se encontra lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, onde Jesus ele está dando essa ordenança para os discípulos: e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Salomão, antes de chegar essa notícia da rainha de Sabá vir visitar, ele terminou o templo primeiro em Jerusalém, para depois fazer fora. Então, missões, assim, é claro, a gente fala primeiro em Jerusalém, mas é de forma conjunta, é de forma paralela na realidade, não é bem de forma ordinária, no caso. Primeiro uma, depois outra, não. É de forma paralela, em conjunto. Você vai fazer em Jerusalém, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, quanto em Samaria e até os confins da terra. É de todas as formas possíveis. Mas nós não podemos deixar de priorizar também e de fazer a obra em Jerusalém. Missões em casa. E aí? É importante, é essencial. E por que muitos de nós não estamos fazendo? Eu coloco nós porque, né, a gente acaba falhando. Até os que fazem, podem fazer mais. Exatamente. Né? Missões em casa é importantíssimo porque é a região onde você está estabelecido. Sim. Né? Ou pode ser o lar que você está estabelecido. Quando falamos casa, pode ser a nossa casa espiritual, que é a nossa igreja, nossa região ali. Sim. Que a gente vive. Pode ser a nossa casa mesmo. Física. Você pode ser um missionário dentro da sua casa, tem um pai, tem uma mãe, tem um irmão que não serve a Deus, né? Tem um tio, tem uma festa, tem um aniversário, tem um casamento que vai se reunir todo mundo ali, você pode ser um missionário também. Então, assim, é dentro de casa que o missionário ele se revela. Exatamente. Porque dentro de casa você não tem como colocar máscara. Né? Dentro de casa você é quem você é. Não tem jeito. Entendeu? Então, se você fora for um missionário, porém dentro de casa você não se comporta como um verdadeiro missionário, quem mora com você não vai validar a sua pregação. Não vai dar crédito àquilo que você falar. E a pior coisa é você ter crédito fora e estar em débito dentro de casa. Exatamente. Então, assim,
aonde Deus ele nos estabeleceu, seja na nossa região, né, que a gente está estabelecido, seja na casa que a gente mora, na igreja que a gente congrega, Deus nos chamou para fazer a diferença e Deus nos chamou para fazer missões. Não temos o direito de ficar parado. Não temos o direito de ficar calado. Deus nos chamou para fazer a diferença. Exatamente. Agora, voltando àquele assunto lá de Israel, Alex, a gente vê que Israel ele teve essa ordenança de Deus para influenciar as nações, né? Para fazer com que as nações seguissem a Deus. Porém, né, como nós bem falamos aqui, acabou que eles não tiveram êxito nessa ordenança de Deus. E acabaram falhando com Deus. Por quê? Bom, a Bíblia diz que quando Josué ele introduz na Terra Prometida, sim, a ordenança de Deus para Josué era que entrasse na terra e aniquilasse todos que estavam vivos. Sim. Mulheres, homens, crianças, animais. Deus não queria ninguém vivo. Parece que Deus já sabia, né? Já sentia a tendência de Israel a ser influenciado e a não influenciar. Né? Então, olha, entra na terra e acaba com tudo. Porque Deus sabia que se ficasse alguém, né, eles iam ser influenciados. Iam ser. E não foi o que aconteceu. Por mais que Josué fosse um homem de Deus, estivesse empenhado em executar a missão, o povo de Israel, quando foi repartida as terras, quando eles entram em Canaã, e foram repartidas as terras pelas tribos, algumas tribos, quando viam ali os heteus, jebuseus, aqueles monte de povos que estavam ali, os cananeus, em vez de aniquilá-los, né, em vez de matá-los, expulsá-los da terra, fazer alguma coisa que Deus havia mandado, eles pegavam aqueles povos que estavam ali e pediam para trabalhar para eles. Escravizaram eles, né? Vocês topam ser nossos escravos? Ou seja, preguiçosos, né? Não queriam trabalhar na terra e deixaram os moradores que já estavam lá trabalhar. Trabalhando na terra. Só que esse pessoal, eles reproduziam. Foi crescendo. Foram crescendo e foram crescendo no meio do povo de Deus que agora já estava instalado ali. E eles cresciam, mas eles também continuavam com a fé deles. Exato, eles não convertiam. Não se convertiam. Eles não se prostravam diante do Deus de Josué, e nem do Deus da tribo que assumiu ali determinada região. Então eles cresciam ainda com a sua fé, né? Ainda com a sua idolatria enraizada no seu coração. E Israel, meu irmão, tinha esse problema de ser influenciado muito fácil. Né? Então, esses povos foram crescendo dentro da terra de Canaã, sim, juntamente com o povo de Deus. E ali houve, né, uma meio que mistura, né, de religião, misticismo religioso. E aí, meu irmão, aí foi só ladeira abaixo. Um sincretismo, né? Um sincretismo religioso, onde é mistura de várias outras religiões. Isso. Você pratica uma, depois pratica outra, e pratica outra. E por mais que Deus ele tenha retardado um pouquinho o julgamento, né, através de Josias, né, para quem não sabe, Josias será o nome do meu filho. Glória! Minha esposa tá grávida, para honra e glória do Senhor Jesus, e a gente escolheu esse nome justamente por causa disso, né? O rei Josias, aos 8 anos de idade, começou a reinar, e ele reproduziu o maior avivamento espiritual dentro de Israel, né? Ele fez com que o povo de Israel retornasse a adorar ao Senhor Jesus. Alguns reis tentaram, né? Também, né? No sul. Exatamente, no sul, não somente Josias, acho que Ezequias também. Ezequias, teve também Josafá. Josafá também, então... O rei, se não me engano, rei Asa também foi Asa, isso. Esses reis aí que tentaram fazer, só que o avivamento que Josias fez foi um avivamento tremendo, porque na época dele, eles não tinham nem o livro da lei. Tanto que fizeram uma reforma no templo e nessa reforma no templo acharam o livro da lei. Irmãos, imagine uma nação cujo nome dessa nação é a nação do povo de Deus e o povo perder a Bíblia Sagrada. O povo perder sua própria Bíblia, o seu próprio manual, o próprio caminho que eles têm para poder seguir. O povo de Deus não tinha a palavra de Deus. E aí, o que Josias fez ao conseguir fazer com que essa reforma do templo fosse feita?
e ele encontraram o livro da lei, e depois de ler, eles perceberam que estavam todo mundo em passos largos para a perdição, e Deus foi lá e conseguiu, e Deus foi lá e reverteu, na verdade, no caso, né? Ele retroagiu um pouquinho no seu julgamento por conta desse grande avivamento feito, né, de coração do povo de Israel. Isso demonstra pra gente que é possível a gente hoje se arrepender e fazer missão. Não é verdade, Alex? É só achar o livro. O importante é achar o livro. Quando a gente acha, né, o livro, a gente está em contato com a ferramenta, nosso manual de fé e prática, não tem jeito, irmãos. Se a gente está conectado com a Bíblia Sagrada, se a gente está em constante estudo, em constante leitura da Palavra de Deus, a gente não tem como não ser um missionário. Não tem como... Sabe o que tem que fazer, né? Exatamente. Não tem como não ser um missionário. O Senhor, ele derrama o seu espírito, ele aviva o seu povo. O Senhor, ele transforma o seu povo num propósito. Divulgar o nome dele. Exatamente. Entendeu? Divulgar a palavra dele. Então, a missão, ela está certamente enraizada dentro daquele que tem contato com a palavra de Deus, e é impossível a gente ler a palavra de Deus, ter contato com a palavra de Deus e o coração não arder quando falar em evangelização, evangelismo, etc. Exatamente. Os irmãos estão percebendo que a gente está fazendo uma contextualização histórica, a gente está fazendo de forma cronológica, né? Primeiro viemos com Abraão, depois viemos com o povo de Israel, e agora nós vamos chegar na parte mais explícita da missão, que é o Novo Testamento, onde Jesus, né, ele se encarna, né, ele encarna, o Deus encarnado vem até nós, né, em Filipenses 2:5 vai dizer de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo Deus ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Então ele veio a essa terra, nos ensinou o caminho. E no fim das contas ele deu a maior ordenança. Eu costumo dizer que é o textuário da missão. Marcos 16:15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O interessante é que antes disso, né, tá no texto, né, antes de Jesus falar exatamente isso, Jesus ele apareceu para ele, né, finalmente apareceu aos 11, no versículo 14, justamente um versículo antes. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e a dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Então, antes de Jesus ensinar, né, e enviar os discípulos, né, Jesus ele primeiro mostrou para eles, né, lançou no rosto deles, ou seja, jogou na cara, né, meio que mostrou para eles o erro que eles estavam cometendo, em não acreditar na ressurreição dele. Então, bom, eu vou colocar o que eu aprendo, né, fazer a minha conjectura, né, a minha exegese neste texto aqui. Só recebe a missão de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura aquele que recebeu de Jesus, né, o entendimento de que ele morreu, de que ele ressuscitou ao terceiro dia. Então eu, né, de acordo com essa conjectura, acredito que quem não faz missão é porque talvez não acreditou que Jesus ressuscitou no terceiro dia, não é verdade? E todos nós sabemos que ele ressuscitou no terceiro dia. Esses discípulos que receberam essa missão, essa missão de Deus, de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, depois desse fato de Jesus jogar no rosto deles, a incredulidade deles, mudaram de vida, não é verdade? Com certeza, a gente vê isso, né, na parte do livro de Atos, né, mas eu acho interessante esse texto, porque realmente eu concordo com você, porque pregar o evangelho é falar da ressurreição de Jesus. Exatamente. Se a gente, por um momento, não crê que ele ressuscitou ao terceiro dia, acabou pra gente. O grande cerne do evangelho é a ressurreição de Jesus. Tem um texto se eu não me engano, de 1 Coríntios, se eu não me engano, que diz que se a gente não crê que ele
ressuscitou, a nossa fé é vã. A nossa fé é vã, Entendeu? Nossa fé é morta. Então, o grande cerne do evangelho é acreditar, é ter fé de que, de fato, ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, né, e hoje está sentado à destra do Pai, mais breve voltará para buscar o seu povo. E é por isso que eu acho muito interessante o fato da gente ser um missionário. Porque ser um missionário não precisa necessariamente você se envolver de cursos teológicos. Ser um missionário não necessita necessariamente de você ter um vasto conhecimento do evangelho, né? Ser um grande teólogo, um grande PhD nas escrituras. Não, que faz é importante. Exatamente. Né? Não jamais ser contra o aprendizado. Quem puder fazer, glória a Deus, né? Curso de missiologia, maravilhoso. Porém, você ser um missionário envolve somente a sua fé. Se você crê que ele morreu, que ele ressuscitou e que ele breve voltará, você já pode ser um missionário somente com essa crença. Já está apto. Já está apto, né? Já está apto. Você pode ir às ruas, você pode ir às praças, né? Você pode ir às faculdades, você pode ir aonde você quiser. Exatamente. Desde que em seu coração queime uma chama, não é isso? E que seus olhos brilhem para dizer que ele morreu, que ele ressuscitou, que ele breve voltará e que ele é grandioso. Exatamente. O texto que o evangelista Alexandre usou está em 1 Coríntios capítulo 15, Isso. versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então, a nossa fé, para que ter fé se Cristo não ressuscitou? É uma prova viva de que Cristo ressuscitou. Se ele ressuscitou, ele é igual aos outros. Exatamente, ele é igual aos outros. Eu estava hoje dando uma aula para os adolescentes lá na minha igreja, e a gente estava comentando sobre isso, que a humanidade acredita na existência de Gengis Khan, um chinês, né, que fez uma obra, né, grandiosa lá na China, e a humanidade acredita na existência desse homem, com apenas 12 manuscritos históricos. São 12 manuscritos históricos apenas, e a humanidade acredita na existência desse homem. Tem um outro cara chamado Alexandre o Grande, o criador do Império Grego. Tem apenas 10 registros históricos de Alexandre o Grande, manuscritos da época. Não gente que falou sobre ele, mas os manuscritos da época que falam sobre ele. Esses manuscritos somam ao total 10 manuscritos. Todos eles falam da existência de Alexandre o Grande. E a humanidade acredita que Alexandre o Grande viveu. Um outro rapaz chamado Aristóteles, né, possui 49 manuscritos históricos comprovando a existência dele. E a humanidade acredita na existência deste homem. Platão, a mesma coisa. Sabe quantos manuscritos históricos tem a respeito de Jesus? 24 mil manuscritos. São 24 mil registros históricos, não de hoje, mas da época. Registros da época. Registros lá do Império Romano, da história de um homem que veio, que incitou a região da Galileia, que todo mundo ficou conhecido na região da Galileia. Ele morreu numa cruz por conta dos judeus. Essa história é contada nos registros históricos lá de Roma. E nos registros também conta o evangelista Alexandre que ele ressuscitou também. Tem registros da ressurreição dele, do complô feito para apagar os soldados naquela época. E mesmo assim ainda tem gente que não acredita. Mesmo assim ainda tem gente que não acredita na existência, na morte, na ressurreição de Cristo Jesus. Ou seja, a gente já tem não somente a nossa Bíblia Sagrada, mas tem também a nossa fé, né? O nosso sentimento que nós acreditamos na obra de Jesus, mas também os registros históricos. Os registros seculares, se você pegar, imagine, pense que você é um ateu. Pense que você é um ateu. Você não acredita em Cristo, mas está querendo provar a não existência dele. Vamos dizer que você está querendo provar a não existência. Cristo não existiu. E vai lá e começa a fazer a pesquisa. Quanto mais você pesquisar de que ele não existiu, mais você vai descobrir que ele existiu. Então, não tem como dizer, é um fato. Jesus morreu, viveu, ressuscitou no terceiro dia. E não acreditar nisso significa que a fé é vã. E aí vem Atos capítulo 1, versículo 8, onde Jesus ele envia os discípulos.
E como é que foi, mais ou menos, essa implicação da igreja de fazer esse id, né? A partir de Atos capítulo 1, versículo 8. Vamos discorrer um pouquinho sobre essa história. Antes de entrarmos em Atos capítulo 1, é interessante que eu acho que, se eu não me engano, é no mesmo texto de 1 de Coríntios capítulo 15. Sim. Que Paulo fala que depois que ele ressuscitou, ele ficou 40 dias. Sim. Ainda houve 40 dias que ele permeou ali no meio das pessoas. Ou seja, muita gente viu. Né? Muita gente viu ele ressurreto. As pessoas que viram ele no madeiro, depois viram ele também ressuscitado. O próprio Tomé. Sim. Não é isso? Olha e quer saber, não, é você mesmo, me mostra as mãos, e ele mostra as mãos para Tomé. Então, é interessante ainda sobre registros que você estava falando. Tem os registros de João, tem os registros de Pedro, todos homens que viram ele ressuscitado. Sim. Entendeu? Pessoas que viram ele no madeiro, viram ele ressuscitado, e depois, para chancelar isso, escreveram cartas. Né? Tem o Evangelho de João, tem 1 João, 2 João, 3 João, tem 1 de Pedro, 2 de Pedro. Esses camaradas, se eles não estão falando a verdade, eles estão malucos, pô. E outra, eles enfrentaram a morte. Eles enfrentaram. Então eles são malucos, eles não iam perder a própria vida por uma mentira. Por uma mentira. Nunca. Né? Então, se eles perderam a própria vida em prol desta causa, que é a causa do Evangelho, que é a causa de Jesus, irmãos, certamente Jesus Cristo ressuscitou. Não tem condição. Eles viram com os próprios olhos, ok? O Cristo no madeiro, eles viram com os próprios olhos. O Cristo é ressurreto, e por isso que praticamente todos eles foram martirizados. Exatamente. Né? Esfolados, crucificados, foram decapitados. Por quê? Porque sabiam que a causa era de fato verdadeira. Exatamente. Não, eles não estavam perdendo a vida por uma mentira ou por um conto que alguém... Não, ninguém contou pra eles. Foram coisas que eles viveram. Não é a história da carochinha. Exatamente. De jeito nenhum. Coisas que eles viveram na prática, que os olhos deles viram, que as mãos deles tocaram, né? Então não tem como, não tem condição. E a respeito do texto... Exatamente. De Atos capítulo 1, aí era da igreja, né? Aí já era da igreja. Aí agora é a parte da igreja. Agora é com nós, viu, crente? Isso. Começa aí você entender essa história Agora essa parte agora é com nós. Agora começa conosco, né? E nós temos essa responsabilidade, primeiro, com os primeiros cristãos, né? Eram as pessoas que haviam se convertido no ministério de Jesus. Sim. Isso eram os primeiros, por isso que a Bíblia fala de primitiva, a igreja primitiva de primeiros cristãos, não é isso? E eles já tinham essa responsabilidade de anunciar o Cristo ressurreto, né? Em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E eles foram fiéis a essa palavra, né? Tanto é que nós estamos aqui hoje testemunhando a respeito da ressurreição de Cristo, que ele é poderoso, porque esse evangelho chegou até nós. E glória a Deus pela vida dos apóstolos que enfrentaram, né, e dedicaram a sua vida por amor ao evangelho. E a gente vai ver nos textos, nos versículos e capítulos mais à frente, que a princípio, sim, eles não compreenderam essa mensagem. Você é expert na Bíblia, você sabe disso. A princípio, eles não compreenderam essa mensagem. Eles prenderam o evangelho dentro dos muros de Jerusalém, né? Mas aí Deus começou a mover as peças no tabuleiro para que eles pudessem, porque a ordem era sair. Exatamente. É como se Deus olhasse e falasse: vocês não querem ir por amor, vocês vão ir por livramento. Vai. Então meu filho, racha fora daí, né? Sai fora, vai anunciar o evangelho, porque eu não chamei uma igreja para ficar presa, né, prostrada dentro de quatro paredes. É interessante isso, porque olha só o paradoxo do texto. Vamos abrir, você que talvez esteja com a sua Bíblia aberta, Atos capítulo 1, versículo 8. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus vai dizer aos seus discípulos: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas,
tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Mas olha só que interessante, vamos botar o contrário? Atos capítulo 1, versículo 8 é esse texto. Vamos então para Atos capítulo 8, versículo 1. Em Atos capítulo 8, versículo 1, vai nos dizer o seguinte, olha só. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Olha que interessante. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus faz o convite. Jesus faz o convite. Vai para Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra. Não fizeram, não aceitaram, não entenderam a ordenança? Então, ao contrário, em Atos 8:1, agora vocês vão por causa da perseguição. E aí, que tipo de igreja você quer ser? A igreja de Atos 1:8 ou a igreja de Atos 8:1? Né? Porque são dois momentos diferentes. Não precisaria, não é verdade, Alex? De Atos 8:1, se a igreja tivesse feito de forma correta Atos 1:8. Então, precisamos entender que não é a perseguição. Olha só que interessante. A perseguição, ela não deveria acontecer. Ela acontece por causa da nossa desobediência. É a nossa desobediência que consente com a perseguição da igreja, fazendo com que nós nos tornamos missionários, como o próprio Alex diz, por livramento, né? Por livramento, né? Virar missionário por livramento. E é um fato que aconteceu antes disso, que é o fato da morte de Estevão, não é verdade? Ah, não, foi o divisor de águas. Ali foi o divisor de águas, Estevão, a morte de Estevão foi o empurrão que a igreja precisava. Exatamente. É como se Deus olhasse para aquela galera ali, para aqueles cristãos ali, e Deus visse que se não acontecesse alguma coisa, eles não iam sair. Extraordinário, exatamente. Entendeu? Então Deus vai fazer o quê? Vou pegar um servo meu, sim, não é isso? Cheio do Espírito Santo, cheio de graça, cheio de poder, que era Estevão. E o homem era cheio mesmo. Um diácono barra evangelista. Sim. Não é isso? Aí, ó, nós dois juntos. Nós dois juntos não dá um Estevão. Não dá nem isso. Não dá nem isso. Então, esse diácono barra evangelista que prega com muita autoridade, né? Que faz a obra de Deus que faz a missão com muita graça. Não é isso? Já que vocês não querem, né? Então eu vou pegar um aqui do meio de vocês, que vocês amam, né? Porque ele era querido no meio do povo. Era querido. Né? Vou tirar um de vocês, vou sacrificar um de vocês, para que vocês entendam que eu não quero vocês aqui. Sim. Não é isso? Então, o texto diz que a partir da morte de Estevão, que a perseguição vai ficar mais ferrenha. Porque até então, se a gente leu os capítulos anteriores, capítulos 7, 6, 5, 4, eram prisões. Não é isso? E ele botava na cadeira, depois tirava. Ah, você é crente, tá fazendo uma milagre aqui, outra ali, igual foi de Atos 3, daquele cara ali, levava lá para ser preso, aí julgava aqui, julgava ali. Até então a perseguição estava de maneira leve. Sim. Mas depois que Estevão morreu, não. Aí o negócio ficou mais sério. Por quê? Porque antes da morte de Estevão, a perseguição das autoridades romanas que estavam ali, judeias também, sacerdotes, todos que estavam ali, escribas, eles perseguiam somente a liderança da igreja. Pode perceber, quem era preso? Pedro. Eu quero pegar quem? João. Tiago, arrancaram a cabeça dele, não é isso? Foi decapitado. Quem é? A liderança. Porque normalmente a perseguição vem em cima dos cabeças. Sim. A polícia, quando faz uma investigação sobre qualquer facção criminosa, eles não querem os bobão que ficam na rua, não. Não, de jeito nenhum. A polícia faz a investigação em cima dos cabeça. E não é assim desde agora, não. É assim desde sempre. Né? Então, aqui, para as autoridades judeias e romanas, o mais interessante era pegar os cabeças. Eu quero Pedro. Eu quero Tiago, eu quero João, eu quero quem tá liderando esse negócio todo aí. Aí viram que Pedro, Tiago e João não recuou. Então, os crentes em si, olhando, a perseguição não chegou na gente ainda. Esse que é só a liderança. Esse que é só o nosso pastor. Só os grandes. Esse que é só o nosso pastor presidente. Só o pastor presidente. Quem tá botando na cara lá. Nós aqui tá tranquilo. Tranquilo. Só que a ordenança
de Atos 1:8 não é para a liderança. É para todos. É para todo mundo. A membresia também faz parte de Atos 1:8. É que interessante isso. Então Deus... então vocês estão aí, né? Então então só Pedro tá sofrendo, né? Só João tá sofrendo e Tiago já até perdeu a cabeça. Então eu vou movimentar aqui a peça no tabuleiro aqui, para vocês verem que a perseguição vai chegar até vocês. E quando chegar até vocês, eles vão começar a se movimentar. Exato. A Bíblia diz que depois da morte de Estevão, aí a liderança agora não queria pegar somente a liderança romana e judeia, não queria pegar somente os líderes cristãos. Sim. Agora a perseguição se estende para a igreja também. Então, eles, no ato desesperado, para não perderem a sua vida, começa a se dispersar. É aí que entra o texto, um dos textos mais bonitos que eu acho do livro de Atos, que é o texto de Filipe, né? Que ele sai dali onde ele estava, era um amigo de Estevão, Sim. particular, né? Fazia parte ali do grupo de obreiros que Estevão fazia parte. E quando ele viu a morte do amigo, ele se desesperou. E ele foge para Samaria. Não é isso? Na intenção de não perder sua vida. Né? E quando ele chega lá, né, a missão queima na alma daquele homem. Acabou. Ele faz logo uma cruzada missionária lá em Samaria. E acontece um grande avivamento. Meu Deus do céu, um grande avivamento acontece em Samaria. E é bom lembrar que avivamento esse que começou com Jesus. O que ele está fazendo aqui, Filipe, só tá dando uma continuidade num ministério que Jesus deu início. Exatamente. Lá em João capítulo 4. Lembra? Exato. Eu lembro dessa história. A mulher samaritana vai lá. E um grande avivamento acontece ali. O primeiro de todos. Foi o primeiro. Então, quando o Filipe chega ali, o que eles estão precisando de quê? De um reavivamento. Sim. Por quê? Jesus já tinha realizado a obra lá atrás. Ok? Mas passou-se alguns anos e aquele povo meio que esfriou na fé. Jesus morreu e eles ficaram esquecidos. Não é isso? Então o Filipe vai lá para relembrar, ele já veio aqui, tá? O Messias já botou o pé aqui já. Ele já veio aqui, ele encontrou com uma mulher aqui, ele já fez a obra aqui. Talvez alguns de vocês estão esquecidos, mas eu vim aqui para relembrar aqui e tal. E ele prega ali o evangelho. Aí um grande avivamento acontece em Samaria. Por quê? Por causa da morte de Estevão. Se Estevão não morre, Filipe ia continuar em Jerusalém. Interessante que dali, ele sai de Samaria, ele sai dali e se encontra com o eunuco, não é isso? E prega para ele também, ele se converte, é batizado e vai para a Etiópia, e lá aquele homem é responsável pela evangelização da Etiópia. O povo etíope. Então, olha só o que a morte de um cara fez. Olha o fio que eu puxei. Gente, olha o fio que eu puxei de aqui. lá de João, varão. Então, Estevão morreu, Filipe foi para Samaria, trouxe um reavivamento lá, do avivamento que Jesus já tinha começado em João 4. Dali, ele vai para Gaza, anuncia para o etíope. O etíope se converte, sai dali e vai para a Etiópia. E os historiadores dizem que esse homem foi o responsável pela evangelização dos etíopes. Que maravilha. Então, já saiu de Jerusalém, passou por Samaria, passou pela Judéia, chegou na Etiópia, meu irmão, já os confins da terra. Já é os confins da terra. Olha que maravilha. Gente, que bênção, né? Varão, conversar de Bíblia é bom demais. Irmãos, o programa Fundamentos da Fé, ele é patrocinado. Sabiam disso? Ele é patrocinado. Que o nosso irmão João vai trazer aqui pra gente os nossos patrocínios, nossos patrocinadores, para a gente poder falar um pouquinho sobre os nossos patrocinadores, beleza? Então, esse episódio tem o apoio de JC Construções. Precisou construir, reformar ou fazer aquele acabamento com qualidade? Olha aí, fazer uma reforma na tua casa. Fale com quem entende do assunto. A JC Construções trabalha com responsabilidade, compromisso e um ótimo padrão de serviço para a sua obra sair do jeito certo. Solicite então seu orçamento no 027 99 641 4186. Repetindo, 027 99 641 4186. E, se não me engano, o João vai responder pra gente ali se esse contato tem um WhatsApp. Tem um WhatsApp também? Então tem um WhatsApp. Você anota aí no seu WhatsApp, 027 99 641
4186. Tem o WhatsApp JC Construções, qualidade e confiança do começo ao fim de sua obra. Olha que maravilha. Tem também um grande parceiro, né? Vou falar de um parceiro que fortalece este programa, a Bramulti. Se você busca praticidade no dia a dia, a Bramulti é um e-commerce multicanal que reúne tudo em um só lugar, desde papelaria e materiais de escritórios até itens de higiene, limpeza, informática e muito mais. Tudo com uma experiência de compra confiável e sem burocracia. Quer economizar? Os nossos ouvintes têm um cupom exclusivo. Use Ministérios 10. O card vai estar aqui, ó, aqui embaixo na sua telinha aí, ó, Ministérios 10. Você usa o texto Ministérios 10 e garanta 10% de desconto no site bramulti.com.br. Bramulti.com.br. Também tem as páginas deles no Instagram, que também vai estar aqui na página também. Em algum lugar aqui dessa tela vai estar aparecendo. @Bramulti. E o WhatsApp comercial deles é 27 99 896 7913. Repetindo, 27 99 896 7913. Bramulti, tudo que você precisa em um só lugar. E tem também o patrocínio da 19 Estamparias. É 19 Estamparias mesmo? I9 Estamparias, é a I9 Estamparias. Eu acabei lendo 19. Me perdoe, meus irmãos, mas este programa é patrocinado pela I9 Estamparias, especialista na confecção de estamparia de camisas e uniformes com excelente qualidade e acabamento. Muitas igrejas já confiam na I9 Estamparias para produzir camisas de festividades, eventos e ministérios. Olha aí, ó, você quer fazer um evento, uma grande festividade na sua igreja? Procure a I9, faz o seu orçamento no Instagram, @i9.estampas ou pelo WhatsApp. 27 99 600 2431. 27 99 600 2431. I9 Estamparias, qualidade que valoriza a sua equipe e a sua igreja. Irmãos, esses são os nossos patrocinadores que estão ajudando este programa que a gente está apresentando aqui dentro da grade do podcast Ministérios. Queremos agradecer também ao nosso irmão João, que é o grande CEO do podcast Ministérios, né? Tá à frente deste trabalho, chamou a gente para poder apresentar este programa. Quero agradecer também os estúdios da Eli Music, que abriu as portas do seu estúdio para a gente poder fazer este grande e maravilhoso programa. Em nome de Jesus, Deus abençoe nosso irmão Eliel, junto com a sua família, em nome de Jesus. Amém? E eu quero também agradecer ao nosso irmão evangelista Alex também por estar participando com a gente desse maravilhoso programa. E agora, vamos para as partes finais. Eita, meu Deus. Que vamos chegar agora na parte polêmica, nas partes polêmicas do nosso podcast. Missões. Ixi. Fazer ou não fazer missões interfere na salvação? Rapaz. Aí, ó. Vamos começar botando lenha na fogueira. Vamos a chapa vai esquentar agora. Missões. Agora... Fazer ou não fazer interfere na salvação? Varão, olha só. Vamos lá. A salvação não é pelo que a gente faz. Exatamente. Não é isso? A salvação é pelo que Cristo já fez por nós. Pela graça. Não é isso? Então, assim, eu não posso falar aqui para os irmãos que quem não faz a missão perde a salvação, né? Jamais eu posso falar um negócio desse. A salvação foi conquistada na cruz do Calvário e aquele que crê, como você leu aí, como na sua opinião é o texto base da Bíblia, né? Uhum. Aquele que crê e for batizado, né, já será salvo. Será salvo. Né? Mas, porém, a missão a gente não faz para ser salvo. A missão a gente faz porque já foi salvo. Exatamente. Não é isso? É o texto de Tiago, né? Exatamente. Obras, não é isso? Aquele que tem fé, aquele que crê, aquele que foi alcançado por essa graça, ele não pode ficar calado. Ele, não pode não. De maneira alguma. Ele precisa expor para o mundo, expor para a sua família, para os seus parentes, para os seus amigos, o quão bom e o quão misericordioso esse Deus ele é por nossas vidas. Então, não, eu não creio que quem não faz perde a salvação, algo do tipo, mas não perde a salvação,
mas perde galardão. Exatamente, que é muito bom também. Que é muito bom muito também. bom também. São obras de prata, não é verdade? Isso. Que é obras para o crescimento do reino. Exatamente. Não perde salvação, mas perde galardão. Mas não. Sem contar que também anda bem na, né? Tá no bem no limite. Bem no limite, a né? linha é bem tênue aí, né? Exatamente, entre salvação e condenação eterna. Tá na linha, né? Isso. Tá no limite. Mas assim, eu não creio que perde a salvação por não fazer missões, perde a galardão. Exatamente. Isso? Mas assim, não tem como. Quem teve um encontro com Deus, quem foi salvo por Jesus, quem tem amor por Cristo, pela igreja, não tem como. Não tem como. O coração arde, ama as pessoas, vê a sua família se perdendo, seus amigos se perdendo e você ficar calado em meio a isso. Não tem como não, é impossível. Provando biblicamente, Efésios capítulo 2, versículo 8, para você ver como é que a Bíblia ela é intertextualizada. Um texto complementa o 8. Efésios 2,8 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, somos salvos pela graça, por meio da fé. Então, é um efeito dominó, um puxa o outro. Exatamente. Salvação, quem puxa a salvação? A graça. Quem puxa a graça? A fé. Se você não acredita na graça, você não é salvo. Se você não crê na graça, você não é salvo. Mas, como o próprio evangelista Alexandro mencionou aqui, o Tiago capítulo 2. Isso. Tiago capítulo 2, versículo... 2 mesmo. Versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Não. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós disser, vá em paz, aquietai-vos e fartai-vos, mas não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Ou seja, a salvação vem pela graça, a graça vem pela fé, e a fé precisa ter obras. Exatamente. Se você não tem obras, você não comprova a sua fé. Então, foi o que o Alex disse. Eu não faço missões para ser salvo. Eu sou salvo. E por isso eu faço missões. Exatamente. Não é verdade? Esse é um texto muito... Exatamente. É completo, né? Meu Deus. Não precisa nem explicar mais nada, né, Barão? Outra pergunta, vamos lá. Vamos entrar aqui, ó. Tem polêmica ainda aí, não, né? Eu acredito que ainda tem, hein? Vamos lá. O ID de Jesus é opcional para o cristão? Ai. Ó, tô colocando Alex agora na sinuca de bico, viu? Estreito, hein? Mas creio que não. Rapaz, agora não vou me lembrar o texto. Sim. Se você que é um biblicista aí, sabe todos os textos de cor aí, talvez você pode lembrar. Mas eu sei que tá escrito. Paulo falou assim, ó: e foi-me imposta esta obrigação. Ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Se eu não pregar o evangelho. Se eu não pregar o evangelho. Então, assim, eu acho que eu já respondi. Para o cristão, meu irmão, que teve um encontro com Deus, o ID não é opcional. O ID e também, assim, você fala que eu sou obrigado aí. Parece que você tá indo sem amor. Né? Parece que você tá indo só para agradar a liderança que te chamou, porque o pastor convocou, porque alguém fez. E se você não for, alguém vai falar seu nome lá, que o fulano não foi, que o fulano não veio, não. Né? Mas é ordenança. Não é isso? Sim. E ordenança a gente não pode negociar. Né? Igual a ordenança da ceia. Sim. Igual a ordenança do batismo. Então são doutrinas que não podem ser negociadas, não é isso? São temáticas que não podem ser negociadas. Então, assim, a ceia, o batismo, a evangelização não pode ser negociada. Cristão que teve um encontro com Deus, que foi salvo pela graça, não tem como negociar esta ordenança feita pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí alguém fala, mas ninguém é obrigado a nada. Né? Ninguém é obrigado a nada, mas concernente à pregação do evangelho, nós temos esse dever. Nós temos esse dever de anunciar e de não ter vergonha daquilo que a gente ou daquilo que a gente se tornou, não é isso? Na presença de Deus, não ter vergonha e anunciar, né? Dizer que sou crente mesmo, sou um servo de Cristo mesmo, né? E tenho esse dever,
obrigação que seja, de anunciar esta palavra. Esse texto eu ainda não encontrei aqui também, acho que me fugiu também a memória, mas pode ficar tranquilo. Todos os textos mencionados aqui, a gente coloca aqui na telinha. Pode ficar tranquilo que você não vai sair daqui sem informação nenhuma. Você vai sair daqui muito bem informado. A gente coloca a referência bíblica aqui embaixo para que você possa ler também. Eu costumo utilizar o texto da história de Lucas capítulo 10, que conta a história do samaritano. Na verdade, que Jesus mesmo contou a história do samaritano, quando um doutor da lei perguntou para Jesus, mas mestre, quem é o meu próximo? Querendo ganhar Jesus, né, no papo, né? Quanta ignorância, né? Querendo ganhar Jesus no papo, né? Aí o que Jesus fala? Jesus vai lá e conta a história do samaritano, onde um jovem decidiu sair de Jerusalém e ir para Jericó. E quando ele saiu de Jerusalém e foi para Jericó, ele foi surpreendido por ladrões e salteadores, e ele ficou no caminho, né? No meio do caminho, meio morto, né? O texto vai dizer o seguinte, que ele ficou meio morto na beira do caminho. Só que nesse caminho passou um levita, um sacerdote e um samaritano. Dos três, apenas o samaritano ajudou aquele jovem. E aí eu pergunto para você, que não se sente na obrigação de fazer o ID de Jesus, quem você criticaria nesse texto? O levita, o samaritano ou o sacerdote? Se a sua resposta é, eu criticaria provavelmente o levita e o sacerdote, mas eu diria que o samaritano fez uma boa obra. Isso significa que muitas pessoas podem olhar para você da mesma forma, dizendo o seguinte, tem gente morrendo no meio do caminho. Quem você quer ser? O criticado ou o aplaudido? Que é o levita, o sacerdote, o criticado, ou o aplaudido, que é o samaritano? Eu prefiro ser o samaritano nessa história. Então, prefira ser o samaritano nessa história, não é verdade? Exatamente. O texto mencionado é 1 Coríntios 9, verso 16. Né? Eu estava procurando em 2 Coríntios 9, eu estava perto. Na minha mente era a segunda, mas aí, 1 Coríntios 9, 16. Ai de mim se não pregar evangelho. Então, vamos lá. Missões é algo que a igreja faz ou é algo que a igreja é? Rapaz, missões, eu acho que um pouquinho dos dois. Porque a igreja, ela é missionária. A igreja, se a igreja ela não for missionária, é uma igreja fazer, né? Irrelevante. Sim. É uma igreja que, como eu conheço muitas, tá? Né? Uma igreja que está implantada dentro de uma região no qual o nosso adversário fica tranquilo. Não é isso? Não atrapalha o diabo. Não atrapalha nenhum plano do inimigo. Não é isso? Não atrapalha nenhum projeto do nosso adversário. Então, é uma igreja totalmente irrelevante, né? Então, assim, a igreja, ela precisa ser missionária. Ela Sim. tem que fazer também a missão. Ela tem que ser um pouco dos dois. Ela não pode. O que não pode, meu amigo, é a igreja ficar parada. De jeito nenhum. O que não pode é a igreja fica naquele marasmo, só preso dentro de 4 paredes, preso dentro de campanha, preso dentro de festividade, de conferência. Culto para crente? Isso, e não sai, não tem nenhum projeto para almas, para pessoas. Né? Então, assim, é muita gente para ser alcançada. É muita gente aprisionada na sua vida que não consegue ir até a igreja. Sim. Né? Eu conheço um rapaz no meu trabalho que ele fala comigo, olha, a igreja faz parede com a minha casa. Eu falo, e quantos cultos você vai? Nenhum. Meu Deus. Ele não é crente. Ele não serve a Deus. Meu Deus. Então, assim, a parede, a casa dele é de parede com a igreja. É só ele dar um passo pro lado, assim, ele sobe a escada dentro da igreja. Pronto. Né? Mas tá aprisionado, né? Não consegue ir, não consegue. Ocupa a mente com outras coisas, tem outros afazeres, a vida corrida. Às vezes ouve o culto. Dá pra ouvir de casa o louvor. Mas não consegue. Então, como ele, tem muitas pessoas assim, muita gente assim, que não consegue ir até a igreja, cara. E se a igreja conseguir ir até essa pessoa, é um grande ganho. Já é um grande ganho. Por mais que essa alma naquele dia não aceita Jesus, mas
a semente da parábola do semeador, a semente foi lançada. Foi lançada. Exatamente. Se a semente foi lançada, já era. Aquela pessoa ali vai pra casa, meu irmão, e em um dia, diante de Deus, não vai ter desculpa. Não vai ter Ah, desculpa. Senhor, eu não fui em nenhum culto. Mas lembra aquele dia? O culto veio até você. E você ouviu. Ouviu. Né? Então, assim, não tem desculpa. A igreja, acho que é um pouquinho dos dois. Sim. É não querendo ficar em cima do muro, né? Mas, porém, a igreja tem que ser missionária e ela tem que fazer missões. Fazer missões. Né? Para Se que ela essa- não é missionária, não faz missão. Então Exatamente. tem que ser missionária, principalmente. Então, a igreja precisa ter esse despertamento, que Deus desperte, Sim. né, as nossas lideranças, nossos pastores, para que a nossa igreja avance em missões. E agora, não querendo fugir da Bíblia, né? A gente já tá caminhando pro final, né? Pode ficar tranquilo, a gente já tá caminhando pro final. A conversa tá muito A gente boa. fala demais. Né? Eu gosto de conversar, ainda mais sobre Bíblia, mas não querendo fugir um pouquinho da Bíblia, mas, é claro, dentro dos assuntos bíblicos, mas mais um contexto social da igreja. Qual é o impacto que a missão faz? Qual é o impacto que a obra missionária da igreja faz dentro do contexto social em uma comunidade? Olha, abrange muita coisa, né? A obra social da igreja é importantíssima também. De suma importância. A gente se preocupa muito com o espiritual, né? Mas, assim, a obra social ela é importante, né? A importância da igreja na obra social é tão grande, mas tão grande, que, assim, que até os governantes, as autoridades, deveriam agradecer a igreja. Sim. Pela obra que a igreja faz. Porque se não existisse a igreja, meu irmão, o número de traficantes seria triplicado. O número de usuários de droga, que já tem muito hoje na rua, seria triplicado. As cracolândias. Exatamente. Quantas e quantas pessoas que Jesus não tirou das ruas. Sim. Quantas e quantas pessoas que Jesus tirou da cintura dele uma pistola, da mão dele uma pistola e colocou uma Bíblia. Sim. Quantas e quantas mulheres que apanhavam dos seus maridos quando ele, enchia a cara. E esse camarada tá liberto, salvo pelo sangue de Jesus. Virou mulher de pastor. Exatamente. E se eu vou falar aqui, pessoas libertas de vícios, pessoas libertas de práticas que entristecem a Deus e que são múltiplas, não é isso? Sim. Obras da carne. Entrando no mundo espiritual também, pessoas que foram curadas, né? Pessoas que foram curadas, assim, de cura mesmo, de câncer, dessas doenças terminais que poderia estar aí fazendo... tratamento, ocupando uma vaga, né? No sistema de saúde, mas não, foi liberto, foi curado por Jesus através da obra no CTI, e Deus moveu, fez uma obra, a igreja orou e a mão de Deus arrancou ela de lá. Exatamente. E deu a vaga para alguém que também estava precisando. Exatamente. Então, assim, no contexto social, meu pai do céu, quantas pessoas que às vezes nem fazia mal para outras pessoas, não era traficante, não fumava droga, não fazia mal para outras pessoas, mas ela em si não tinha uma vida que agradava a Deus. Sim. Pessoa que vive xingando palavrão, pessoa que era ignorante, arrogante, tratava mal, né, as pessoas com suas palavras, pessoa que, no linguajar do mundo aí, né, pisava no calo dela e o pau já cantava. Sim. Já, entendeu? Né? E hoje as pessoas estão o quê? Transformadas, cheio de paciência, cheio de dom, né? Hoje, quando pisa no carro dela, conta até 10, 20, 30, 40. E ela até fala, rapaz, você faz isso comigo um tempo atrás, sem arrumar problema. Sem arrumar problema. Entendeu? Ainda bem que Jesus fez a obra. Exatamente. Então, assim, no contexto social, meu Deus do céu, a igreja, ela é uma potência. E o que seria se a igreja fosse um pouquinho mais ativa, né? Nossa, Deus. Se a igreja fosse um pouquinho mais ativa, o tanto de impacto social que a igreja faria numa sociedade, a gente conseguiria... Ih, varão, foi que o meu pastor um dia pregou lá na nossa igreja uma vez. O inimigo, ele usa todas as armas que ele tem disponível para atacar a igreja. Todas. Ele não mede esforços. Ele não economiza armas. Ele utiliza todas as armas que estão disponíveis para ele para atacar a igreja. Mas olha que interessante, não importa a quantidade de armas que ele tem, o céu tem muito mais armas para disponibilizar para a igreja. E mesmo assim, a igreja tendo o maior arsenal do universo,
não utiliza. E o inimigo, com um arsenal pífio, usa todo ele possível para atacar a igreja. Então, se a gente utilizasse esse arsenal que está disponível para a gente, com certeza as portas do inferno jamais prevaleceriam contra a igreja. Esse impacto social, ele é muito visível ainda na Bíblia. Sim. Alguns capítulos adiante, vai falar a respeito do maior missionário de todos os tempos, né, que é o apóstolo Paulo. Temos que falar dele também, né? Ele chegava nas cidades e o impacto era terrível. Sim. O impacto era tremendo. Meu pai, eu não vou me lembrar agora, não sei se é em Éfeso. Eu acho que é em Éfeso. Foi em Éfeso? Que ele chega lá e tinha um camarada lá que ele vendia produtos a respeito da deusa Diana lá, da idolatria. Atos 19, viu? Isso, e quando Paulo chega lá, meu irmão, cheio da graça de Deus, pingando azeite, anunciando o evangelho, com o coração pegando fogo, o olho brilhando, né? Um coração missionário, apaixonado pelas almas. Pregava ali com muita autoridade, muito milagre acontecendo na igreja, a cidade entrando em rebuliço, né? A ponto das prostitutas se converter, os idólatras se converter, e o cara falava, tira esse homem daqui. Tira esse homem daqui porque eu tô perdendo dinheiro aqui, meu Deus do céu. Eu vendo meus negócios aqui, eu vendo meus produtos aqui, o homem tá convertendo todo mundo aí. Ninguém tá mais comprando meus negócios. Então, assim, o impacto na sociedade que esse homem gerava, não só em Éfeso, nem em Coríntio, e onde ele chegava e anunciava o evangelho. Todas as cidades. Com muita graça, com muito poder, muito milagre acontecendo, né? A igreja pegando fogo. E assim, o impacto na sociedade era muito grande. E trazendo mais para séculos posteriores, o impacto que John Wesley causava na sua geração. Martinho Lutero. Charles Spurgeon. O George Wilfrid. George Whitefield. Isso. Também um camarada, um pregador da rua, do ar livre. Assim, então esses camaradas, eles... pregador de grande avivamento, pecadores nas mãos de um Deus irado, Jonathan Edwards. Isso aí. Tem aquele que escreveu o livro Peregrino, que eu não me lembro agora. John Huss. Acho que é Bunyan, alguma coisa assim. Bunyan. O John Huss escreveu o Heróis da Fé. Heróis da Fé. Olha assim, pessoas que impactavam a sua geração. Né? Homens mudaram completamente a sociedade, né? Homens que tinham a sua cabeça pegando fogo. Homens que saíam às ruas, meu irmão, e incendiavam os postes, incendiavam os auditórios, impactavam a sua geração de maneira poderosa. Mas, em contraponto, eram homens que dedicavam a sua vida em oração. Sim. Não é isso? A ponto de se deitarem e se levantarem no outro dia pela manhã para se dar conta de que tinha que levantar e prosseguir a vida. Porque passaram a noite inteira orando, né? E não conseguiam parar de orar em prol das almas, em prol da missão. Isso é fantástico. Fantástico demais, é verdade? Perceba aqui que através desse texto, o texto que foi utilizado pelo nosso evangelista Alexandre foi o Atos capítulo 19. Se você ler todo o capítulo, conta essa história. E o que a gente percebe é que não precisa de órgãos governamentais, a força policial governamental para fechar uma boca de fumo, para fechar uma porta de bar, né? Para fechar esses locais de confusão. Não precisa. Basta uma igreja firme. Basta uma igreja que está ativa na missão para poder essas portas serem fechadas. Ah, Isaac, como? Vai entrar lá, prender? Não, negativo. Só vai entrar com a força da palavra. Já pensou um traficante se arrepender dos seus caminhos, dos seus pecados, reconciliar-se com Cristo e se transformar num grande pregador do evangelho? Nós temos um varão aqui do Espírito Santo que já pregou em vários congressos aí fora. É um grande companheiro de caminhada de grandes homens de Deus no Brasil aí fora, o Diego Oliveira, né? Você já ouviu falar? Já. Ele foi um dos grandes traficantes de Viana, que hoje em dia é um grande homem de Deus, prega o evangelho, mas com muita graça, com muita ousadia. É do Espírito Santo, né, daqui do nosso estado do Espírito Santo. Nós estamos falando do Espírito Santo, você que talvez esteja em outro estado brasileiro, né, em outro país, nós somos o estado do Espírito Santo aqui gravando esse episódio. Então, nós vemos que à medida que a igreja avança,
o inferno recua, o inimigo recua e a obra do Senhor Jesus é completa. Para finalizar agora, né, terminando o nosso programa, eu quero fazer um pequeno bate-pronto aqui com você. Vamos lá. Complete a frase. São 4 frases. Complete. Missões é... Oração, atitude, coragem e amor. Amor. Segunda frase. Uma igreja sem missões é... Irrelevante. Irrelevante. Terceira frase. O maior erro sobre missões é... O maior erro sobre missões é você achar que pode converter alguém. Maravilha. E quarta frase. O maior desafio missionário hoje é... O maior desafio missionário hoje é... Rapaz, essa pergunta é boa. Esse bate-pronto é bom. Porque os desafios são vários. Vários. Né? A igreja ela precisa romper... Não dá pra escolher o maior, né? muitos obstáculos. Se a gente for olhar num cenário mais abrangente, nós vemos aí outras religiões crescendo de maneira avassaladora. Sim. É isso? E entrando nos países para ficar. E assim, nós temos uma missão urgente. Nós precisamos se dedicar urgentemente. Aqui, já de maneira mais local, a nossa região, ela como você falou aqui no Espírito Santo, onde nós somos localizados aqui, não sei onde você está vendo esse podcast, mas nós somos localizados aqui, regiões influenciadas pelo tráfico de drogas de maneira pesada. Sim. E a igreja tem essa missão de entrar também, entendeu? De entrar com o evangelho, de entrar com a palavra. Então, assim, isso abrange, né? Abrange muita coisa. Os desafios são tremendos. Envolvendo também a missão, tem aqueles que aceitam e precisam ser discipulados. Sim. Né? Precisam aprender os princípios básicos da fé. Sim. Então, assim, os desafios, esse bate-pronto, não tem como ser bate-pronto, porque os desafios são muitos desafios, são né? São muitos desafios, são muitas coisas para romper, mas o que nós não podemos é ficar parado. Temos que ir avante, prosseguir. Parado não pode ficar. Não pode ficar. São vários desafios, mas a igreja ela é capacitada para tal. Capacitada para todos. Meu querido amigo. Então, meu irmão, o prazer foi meu. Tamo junto. Muito obrigado por participar conosco deste programa, né? Um programa assim completo. A gente já teria assunto para falar por muito mais tempo, mas infelizmente nosso tempo já acabou desse programa. Você que nos acompanhou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho para você receber as notificações, curta, comente, compartilhe este vídeo, né? Compartilhe aí com a galera da sua casa, bota aí na televisão da sua casa para você assistir este programa para crescimento espiritual da sua vida e da sua família, em nome de Jesus. Quer fazer uma colocação final, meu querido amigo? Ainda sobre missões, para a gente encerrar aqui, sim, algo muito interessante que eu tenho aprendido nesses últimos dias. Não espere pelos outros para fazer a missão. Faça a sua parte. Faz o seu. Não é isso? Muitas vezes acontece de a sua igreja não se envolver. Você tem um coração missionário. Você deseja anunciar o evangelho. Mas muitas vezes o seu pastor não está envolvido. Né? O seu líder de conjunto não está envolvido. Os obreiros da sua igreja não estão envolvidos. Às vezes você até planeja, vamos fazer um culto livre ali, vamos fazer um evangelismo aqui, e a galera não abraça. Né? Aí você se vê sozinho. Eu me frustrei muitas vezes de fazer uma convocação para a igreja domingo, depois da escola dominical, vão todo mundo para a feira. Né? Nós vamos estar aqui depois da feira, vamos fazer um avivamento na feira, lá no Centro do Evangelho. Aí quando acabava a escola dominical, cada um para sua casa. É a irmã que está com o almoço atrasado, a outra está com a visita que vai chegar em casa, é não sei quem que tem compromisso, é a irmã que tem que ir pra praia depois da escola dominical. É os que não quer nem ir, só vai pra casa mesmo. Aí quando você se vê, meu irmão, é você, no máximo mais uns 2. E isso abate a nossa fé. Abate a nossa fé. Com certeza. Até eu entender que eu não posso esperar por ninguém. Sim. Não posso esperar por ninguém. Até eu entender que, se eles quiserem, eles vêm e me acompanham. Agora, se eles não quiserem, eu vou sozinho, meu irmão. Pronto. Eu vou sozinho.
né? Investi com o meu dinheiro, comprei a minha caixinha, né? Bluetooth, comprei meu microfone e, né, sempre que posso, tenho ido aos morros, às ruas, na região 3 de Vila Velha, onde tem um tráfego pesado, 1º de Maio, Santa Rita, Zumbi dos Palmares, tenho ido, né? E quem tem visto essa obra tem sentido vontade, pergunta, posso ir com você? Vambora, meu irmão. Pronto. Vambora, vamos anunciar o evangelho, não é isso? Mas não espere por ninguém. O coração queimando, meu irmão, faz o seu, pega e faz. Se a igreja envolver, se os amigos querem ir, vamos embora todo mundo e faz a obra. Agora, se você se encontrar sozinho, faz a sua parte. Faz a sua parte. Evangelista Alexandre Ribeiro, ele é um evangelista que evangeliza. Porque hoje em dia tem muitos evangelistas. Fazer o óbvio hoje. Fazer o óbvio hoje é difícil, né? É um evangelista que evangeliza. Porque infelizmente, muitos evangelistas hoje em dia, infelizmente, não evangelizam. Mas e você? Tá esperando o que para fazer missões? Se você não tem vontade de levar alguém para o céu, provavelmente você não tá indo para lá. Então, tente levar alguém, porque o céu é muito bom. Então, quando a gente vê algum lugar muito bom, a gente tem vontade de levar todo mundo para esse lugar legal, para esse lugar bom. Então, o céu é bom demais. Vamos tentar levar todos para o céu. Então, finalizamos este programa. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Em breve voltaremos com outros episódios, com outros temas. Você fique de olho nas redes sociais do podcast Ministérios e nas redes sociais dos nossos programas. Não se esqueça de ativar o sininho e de se inscrever neste canal, amém? Em nome de Jesus, Evangelista Alexandre fazendo a oração e encerramos este programa em nome de Jesus. Amém. Pai, nós queremos te agradecer nesta tarde. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado, Jesus. De estarmos aqui na tua presença para glorificar o teu nome e falar da tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha tocar nos corações, que a nossa vida venha ser dedicada em fazer tua obra, fazer a tua vontade, Senhor. Desperta mesmo em nossos bairros, em nossa cidade, Sim. em nosso estado, em nosso país. Desperta pessoas com coração missionário para fazer a tua obra, pessoas que amam ganhar almas para o Senhor Jesus. Nós te agradecemos e vem nos encher com teu Espírito, venha nos avivar, Senhor, para que possamos anunciar a tua palavra até que o Senhor venha. Nós te agradecemos por tudo, continua abençoando, Pai, este projeto, esse podcast, abençoando todos os envolvidos, ó Pai, neste programa, que o Senhor possa abençoar e prosperar cada dia mais. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos e também te agradecemos. Amém e amém. Amém. Maravilha. Glória a Deus.